Bom, estamos de volta para toda a nossa audiência, enquanto a gente aguarda aqui o ministro Renan Filho para a gente falar sobre tarifácio e também sobre a obrigatoriedade da carteira de habilitação, aliás, da autoescola para tirar a carteira de habilitação. O governo Lula estuda a não obrigar mais, né, os jovens, enfim, quem tiver 18 anos ou mais, a passar pela autoescola para fazer a carteira de habilitação. Daqui a pouco a gente fala sobre esses assuntos com ele. Acho que o ministro está se posicionando, então vou trazê-lo aqui para falar conosco. O ministro dos Transportes, Renan Filho, está aqui já posicionado. Ministro, bem-vindo, uma boa noite. Vamos falar bastante sobre a carteira de habilitação, mas vínhamos aqui falando sobre o tarifaço. Quero saber da sua avaliação, né, sobre esse assunto, como é que o senhor vê essas possibilidades de negociação. Até agora parece que o canal está fechado. Tem uma possibilidade de telefonema também em vista. Qual que é a tua avaliação disso tudo, ministro? Bem-vindo e uma boa noite. Olha, boa noite. Eu acho que o Brasil tem se esforçado ao máximo para conversar, para negociar. Obviamente, um entendimento, um acordo, uma negociação precisa das duas partes. Os Estados Unidos parece muito fechado, como você próprio falou. E o presidente mesmo tem deixado claro que, se houver disposição do presidente Trump para dialogar, ele próprio pode também entrar em contato. Eu acho que esse não é o problema, a falta de disposição do próprio presidente. Ao contrário, o presidente Lula ele é reconhecido pela capacidade de dialogar, de abrir mercados para o país. E, especialmente nesse momento, essa característica dele ela é importante, mas precisa os Estados Unidos quererem também dialogar. E a gente observa desde o início disso que há uma mistura de questões políticas, do funcionamento da nossa própria democracia, com questões de comércio exterior. Isso foi muito danoso, né? Como é muito danoso o ataque que o deputado Eduardo Bolsonaro está fazendo ao próprio país, ao migrar para lá, para os Estados Unidos, para atacar a nossa economia, defender a imposição de tarifas, sanções. Eles que lá atrás, na pandemia, diziam assim: vão parar a economia do país, estão defendendo parar a economia brasileira naquele momento, enquanto o mundo tinha decisões diferentes deles. Agora eles defendem parar a economia brasileira, especialmente o comércio internacional, para questionar o julgamento no Supremo Tribunal Federal do Jair Bolsonaro. Isso é uma coisa que não tem nenhum sentido, é priorizar o interesse da família ao interesse do país. Carla. Ministro, eu sei que daria para a gente falar muito sobre isso, que o senhor é um político que conhece bastante aqui em Brasília e tudo mais, mas eu queria falar com o senhor de um outro assunto que a gente até conversou mais cedo, sobre essa ideia de mudança aí, na exigência de fazer autoescola para tirar a habilitação. Eu queria saber duas coisas: o que motivou isso e como é que vai acontecer isso? O senhor estava me explicando, pode ser uma norma interna do próprio Ministério dos Transportes. Para quando isso? Como é que está e qual é a expectativa em relação a isso e qual que foi a principal motivação do Ministério para essa medida? O que motivou foi o custo da Carteira Nacional de Habilitação no Brasil, que gira em torno de 3 a 4 mil reais, dependendo do estado. Isso é um custo impeditivo. Muita gente não consegue tirar a carteira porque não tem recurso. Não é por outro problema, é porque não tem dinheiro. E esse custo impeditivo, ele afugenta milhões de brasileiros que passam a dirigir sem carteira. Esse, Carla, é o pior tipo de condutor. É aquele que é obrigado, pela falta de recursos, a dirigir sem carteira, porque ele não fez os cursos necessários, ele muitas vezes nem é apresentado a legislação de trânsito, mas ele já está dirigindo porque ele não tem o dinheiro para tirar a sua carteira nacional de habilitação. Então, ao baratear, desburocratizar, seguir a experiência internacional de muitos países, o país visa formalizar as pessoas, incluir as pessoas, qualificar o condutor para garantir também mais segurança. Então, esses foram os dois motivadores: mais segurança e baratear para as pessoas que não conseguem tirar a carteira. Agora, ministro, E como é aí, que... como é que vai funcionar? Desculpa, Diego. E aí, como é que vai funcionar? O Ministério vai publicar uma norma e vai passar e consegue derrubar a obrigatoriedade numa decisão apenas do Ministério ou precisa do Congresso para alguma alteração?
Não, não precisa do Congresso, porque a quantidade de aulas, esse tipo de coisa, isso é norma do CONTRAN, é uma resolução do CONTRAN. Então, isso não depende de lei. Né? A gente vai disponibilizar o curso para que as pessoas possam fazer o curso. Elas vão continuar tendo que ser aprovadas numa prova, demonstrar conhecimento. Elas vão ter que continuar sendo aprovadas numa prova de direção também, como é feito hoje. Só que o instrutor, ele vai poder ser instrutor de outras maneiras também, além da própria autoescola, que vai continuar existindo, só não vai ser obrigado o cidadão a ir à autoescola. Mas quem quiser mandar ir à autoescola ou mandar o seu filho à autoescola vai poder continuar fazendo. Mas nós vamos credenciar os instrutores, pessoas que vão serem instrutores de outras pessoas no trânsito, para que elas possam serem aprovadas nas provas de condução dos Detrans. Então as pessoas vão continuar cumprindo o mesmo rito, só que vai ser muito mais barato, porque cerca de 80% do custo, Carla, é o custo da autoescola. São aquelas aulas, o curso de direção de tantas horas. Então, o que que isso faz? Muita gente pode ter uma ilusão de ótica e achar que isso melhora, mas o que isso faz na prática é obrigar muitas pessoas a dirigirem sem carteira e estarem na ilegalidade. E a ilegalidade certamente é o mais perigoso para o trânsito. Ministro, tem um prazo para que isso seja apresentado, né? Tem já um prazo estabelecido? E te pergunto como é que funcionaria, por exemplo, para o jovem que está treinando direção. Ele poderia treinar onde? Dentro de condomínios, de espaços fechados? Não, as pessoas vão ter condição de receber uma instrução. Veja bem, assim, a instrução de veículo ela pode ser dada por alguém que é habilitado e que será credenciado para dar a instrução nas pessoas. Vai ser um condutor experiente, um motorista de aplicativo, uma pessoa que foi entregador de moto durante muito tempo. Elas vão dar a orientação para as pessoas dirigirem. Agora, deixa eu lhe dizer, a própria direção é algo instintivo. Por que que isso não é problema? Porque milhões de brasileiros são obrigados a dirigir sem carteira. Deixa eu só lhe dar um dado para você ficar sabendo disso. Não é que as pessoas não dirigem, porque se fosse assim, a sua preocupação seria válida. Mas as pessoas dirigem hoje sem carteira pelo preço impeditivo. Isso é um grave problema para o país. Um dado de motocicletas importante é o seguinte: 54% das motos que são adquiridas por uma pessoa que não tem carteira nacional de habilitação. A gente fez um cruzamento de quem compra moto, aquele CPF, e verificou se aquele CPF tem ou não carteira nacional de habilitação. Ou seja, isso é um problema da vida prática das pessoas. O que vai acontecer? A formalização vai apresentar essas pessoas ao curso, elas vão ter contato com instrutores que facilitarão a aprendizagem, mas o problema da vida prática é que muita gente, em virtude do custo altíssimo, o Brasil tem uma das mais caras carteiras nacionais de habilitação do mundo, impede que as pessoas tirem a carteira de habilitação. Mas, ministro, só para ficar claro, e aí quando que vai sair essa norma? Em breve, a gente está pronto. Decisão de governo não depende só do Ministério Fim. A gente está pronto para lançar. Nós vamos ultimar os entendimentos, conversar um pouquinho mais internamente no governo para lançar o programa. Como esperado, E, ministro, ministro. você não teme, desculpa rapidinho, você não teme as autoescolas reclamarem? Porque imagino que é um mercado enorme. Eu até lembro quando eu tirei carta, eu fiquei meio impressionada na época que tinha uma máfia ali de venda de carteiras de motorista e que as Ô, pessoas Carla, ofereciam, quer pagar? Enfim, o me senhor não teme desculpe pelo... ali uma reação dessas empresas? Não temo pelo seguinte: o problema hoje é que tem muita gente silenciada, sendo obrigada a dirigir sem carteira. Eu temo por essas pessoas. Eu temo, Carla, pelo jovem que aos 18 anos é obrigado a dirigir uma moto sem carteira de habilitação porque ele não tem o dinheiro.
Você concorda que esse jovem é muito mais sujeito ao tráfico de drogas para cometer uma outra ilegalidade, entregar droga, do que aquele que tem a sua própria carteira e que está habilitado? Então, esse jovem, ele vai passar a ter um projeto de vida ao ser incluído na formalização da sociedade. Ele vai poder trabalhar como entregador, ele vai poder começar dirigindo um carro e depois ser motorista de ônibus, de caminhão, que são categorias que pagam acima da média salarial do Brasil, mas muita gente não consegue acessá-las porque só tira a primeira carteira aos 30 anos. Como é que vai dirigir um caminhão depois disso? Então, que haverá reclamação das autoescolas, tudo bem. Máfia, eu sou contra, vou defender contra a máfia. As autoescolas reclamarem, nós não estamos acabando com a autoescola, nós estamos transformando a autoescola em facultativa. A autoescola que for boa, que prestar um curso de qualidade, que ensinar as pessoas a aprenderem, que ensinar as pessoas a dirigir com qualidade, elas vão permanecer. Vai continuar tendo demanda para instrução. Em vários níveis. Agora, o fato é que o mais pobre ele é obrigado a ficar excluído do sistema, né? E essas pessoas que estão excluídas hoje, elas vão ter acesso no seu próprio país à formalização. E a partir daí, a gente vai construir uma nova lógica. E o trânsito vai ficar mais seguro. Por quê? Porque o principal fator de insegurança nessa questão de habilitação ou não é a pessoa que dirige sem habilitação. Obviamente, o trânsito tem outros desafios. Tem o desafio da velocidade, tem o desafio do volume de carros, tem o desafio do sujeito que bebe e dirige. Aí são outras questões, mas a formalização certamente vai diminuir o risco no trânsito. Ministro, uma última questão de política aqui antes da gente encerrar. A gente noticiou na abertura do programa, falamos bastante sobre a prisão da Carla Zambelli. A deputada foi presa hoje na Itália, segundo o Ministério da Justiça. Ela fala que se entregou, mas enfim, ela foi condenada, né, por invadir os sistemas do CNJ, saiu do país pela Argentina, foi para os Estados Unidos, depois para a Itália. Como é que o senhor vê essa prisão, uma possível extradição da deputada também? Eu vejo como muito importante a prisão, né? Porque ela era uma condenada em fuga. E todos aqueles que estão em fuga devem ser presos, a Carla ou qualquer outro. E a Carla teve todo o direito de se defender, devido ao processo legal, e ela foi condenada, mesmo sendo deputada. A gente sabe que não é fácil condenar aquelas pessoas que têm prerrogativa de foro, coisas dessa natureza. Ela foi condenada porque ela cometeu diversos delitos, diversos. Ela chegou ao ponto de, às vésperas da eleição, perseguir um cidadão de arma em punho nas ruas de São Paulo. Uma coisa quase inacreditável, uma cena de filme. E ela foi presa agora, e aí está havendo essa versão, né? Dizem que ela foi presa, outros dizem que ela se entregou. Mas a única coisa que a gente não pode esperar da Carla Zambelli é ela falar a verdade, porque ela é especialista em mentir. Ô ministro, até uma questão só sobre isso também, ela nessa defesa que ela fez aí dizendo que se entregou, ela refaz e mantém os ataques dela ao ministro Alexandre de Moraes e à justiça brasileira com discurso de perseguição política. Um discurso que o senhor mesmo citou aí está sendo ecoado por Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Como é que o senhor vê, o senhor um político, né, que conhece as instituições, como é que o senhor vê esses ataques de parlamentares que estão fora do país contra o STF, contra o ministro Alexandre de Moraes? Como é que institucionalmente devemos responder a isso? Eu vejo a Carla Zambelli como uma criminosa quanto mais. Ela cometeu uma série de crimes. Ela vai sofrer provavelmente outras condenações. Então, assim, criminosos quanto mais não pode reclamar da justiça. Se tem uma coisa que ninguém defende a Carla Zambelli é que ela não tem culpa. Eu nunca vi. Inclusive, ela fugiu por isso. Né? Eu acho que ela não tem direito de criticar as instituições. Ela faz isso como cortina de fumaça. Mais ou menos como aquele que diz que, em outros momentos da nossa história, também atacavam outras instituições. A Carla não tem argumento. Ela tá, acho que há meses em fuga. Eu não lembro exatamente quantos dias faz, mas ela está há meses, o que denota que provavelmente ela não se entregou. Provavelmente ela foi presa mesmo, mas ela está dizendo que se entregou, então é isso. Ela vai sempre criar uma versão que a transforma em vítima. Ela não é vítima, ela é culpada pelos crimes que cometeu. Tem uma imagem dela de arma em punho, perseguindo um homem negro nas ruas de São Paulo às vésperas da eleição, que inclusive foi muito importante para tirar votos de Bolsonaro naquela reta final.
Certo, a gente está vendo essa imagem ali agora. Ministro Renan Filho, obrigado pela participação, viu, conosco. Um abraço para o senhor, uma boa noite. Muito Obrigada, obrigado pela ministro. oportunidade.